os prazeres superiores, um psicólogo moderno chamado Abraham Maslow, ele vai reconhecer isso e ele vai chamar isso de meta-hedonismo. O que é meta-hedonismo? É o prazer dos santos. Os santos são seres que querem o prazer, mas eles querem um prazer superior, o prazer da inteligência, o prazer do intelecto. Por isso, eles se desprendem do prazer dos sentidos. Mas e falando de outras percepções, por exemplo, a questão que muita gente fala agora sobre essa questão da interiorização, da intuição, ou do sentimento que a gente falou numa conversa que a gente teve em off sobre a questão do êxtase, o êxtase no momento de uma meditação, de um trabalho, dessa iluminação. Porque toda vez que você fala da questão da inteligência, do intelectual, pelo menos na minha mente, acho que de muita gente, se associa profundamente à razão e quase uma ausência de sentimentos. Então, quando você falou de sentido, eu associo sentidos a sentimentos. Sim. Porque a gente percebe, nossa, quando a gente fala assim, siga o seu coração, que é se você se interiorizar e perceber o seu movimento interno, que a gente trabalha, que é o que essas filosofias orientais trabalham, nessa questão da meditação e tudo mais. Então, mas a questão do intelecto, assim... Pois é, eu entendi o que você está falando. É muito difícil É quebrar esse estigma de conciliar, tipo assim, mas peraí, inteligência apartada racional, dos sentimentos. Racional, apartada e a intuição, Não, onde é que ela é? não, Então, na verdade, essa é uma separação que todos nós sofremos, que é uma separação do homem ocidental moderno, que separa o sentir do entender. Na verdade, entender e sentir não são operações separadas, mas elas são contínuas. Quando a gente observa, por exemplo, a experiência de êxtase de um escritor judeu antigo chamado Filon de Alexandria, ele relata na experiência de êxtase espiritual dele que as ideias, as razões das coisas, as inteligências, o inteligir, o penetrar na realidade, caía na mente dele como a neve. E isso o levava a um estado de euforia sublime. Portanto, quanto mais você penetra no tecido da realidade, maior é o seu êxtase, maior é o seu sentimento de felicidade. A santa euforia que os santos têm. A embriaguez dos santos, uma escola de espiritualidade um pouco mais distante da nossa, que é a antiga espiritualidade chinesa, o taoísmo, fala da apoteose dos seus santos, ou seja, eles ficavam embriagados num êxtase espiritual. Eles usavam uma associação entre esse êxtase místico com um estado de embriaguez. Mas, na verdade, é uma embriaguez sublime, é algo, vamos dizer assim, que me leva para uma felicidade muito grande. Quando a gente bebe, ou quando a gente faz experiências com psicotrópicos, a gente está buscando acessar justamente o nosso potencial estático, só que de uma forma equivocada. Ele causa uma sensação física, mas não é aquela que você gera por conta própria, na busca do sagrado. Exatamente. Ele não faz a pena, vamos pensar que a alma é como uma pena, não faz a pena subir, mas torna a pena mais densa e impregnada e molhada e ela fica mais pesada, né? Mas, na verdade, o que o homem está querendo acessar dentro de si é a sua potência espiritual. Só que ele acessa pelas vias erradas, pela via do prazer imediato. Então o homem está preso ao prazer imediato, ele não consegue entrar no prazer mais elevado que nasce não dos sentidos, do sentir sensual, mas nasce de uma inteligência que capta e provoca sentimentos profundos no homem. Sentimentos de felicidade, né, numa escala muito mais profunda. Essa é a grande tentação do ser humano. Tem um famoso escritor inglês chamado Thomas de Quincey. Thomas de Quincey foi um escritor londrino que viveu no século XIX e ele escreveu um livro autobiográfico chamado Confissões de um Comedor de Ópio. Ele era um homem doente, ele teve um passado muito triste de orfandade, de abandono e de ser abusado pelo tutor dele. Ele era um homem inteligentíssimo, uma inteligência precoce,
que desabrochou muito precocemente, e por um problema de saúde física, ele começou a tomar, né, ópio como medicação. Naquela época, o ópio era liberado, né, farmaceuticamente. Então, as pessoas tomavam o ópio como receita para alguns males físicos. E quando ele tomou o ópio pela primeira vez, ele diz que o paraíso foi revelado a ele e que ele teve êxtases e percepções extremamente elevadas. Mas à medida em que ele foi querendo beber cada vez mais do ópio para derivar esses estados pseudomísticos dentro dele, ele foi se tornando um ser cada vez mais decadente, né? Então há essa questão de você usar uma potência sua, que é uma potência elevada. Aquilo que vai me tornar feliz é o quê? É o que eu consumo? Ou é o que eu compreendo? Ou seja, aquilo que vai me tornar feliz está fora do meu ser ou já está dentro do meu ser? Está dentro. Já está dentro do meu ser, né? Então, estando dentro do meu ser, o que eu preciso é acessar. Mas quanto mais eu busco fora do meu ser, seja na bebida, seja no ópio, seja no consumo, seja no sexo, seja no alimento, seja no ter qualquer coisa fora de mim, né? Na verdade, eu me distancio da minha potência feliz, que é a minha potência espiritual. Então, os sábios e os santos, eles descobriram que esse era o caminho. O caminho era eu, na verdade, me libertar desses apelos, me libertar desses apegos, para com isso eu conseguir acessar a felicidade superior, que é a felicidade divina. Falando de Deus, se a gente for tentar definir o que é o ser de Deus, Deus é êxtase subsistente. Deus é o mais estático dos seres, Ele é o mais feliz dos seres, Ele é a própria felicidade. Mas a felicidade de Deus é uma felicidade infinita, e por ser infinita, Ele cria. E Ele cria para se dar como participado, para participar da felicidade dele. Você já teve um momento que você se sentiu tão feliz com uma descoberta, com uma compreensão, que você queria imediatamente compartilhar com alguém, porque aquilo não cabia dentro de você? Essa é a metáfora da caverna de Platão. Ou seja, o sujeito volta para a caverna para dizer, olha, a alegria está lá fora. E aí as pessoas olham para você e falam, hã? Tipo... Sai disso. Olha pra você, tipo, velho. Pois é. E aí, por exemplo, exatamente isso daí, esse velho aí, é o que o Abraham Maslow, um importante psicólogo humanista já falecido, ele vai chamar de metapatologia. Metapatologia, e isso é um termo exclusivamente de Maslow, da psicologia humanista dele, metapatologia é a resistência que eu tenho ao que vai me tornar mais feliz e mais elevado. Então, eu tenho medo das coisas do alto, eu tenho medo das coisas elevadas. Esse medo de coisas elevadas, eu lembro daquela passagem de Jesus, né? Do jovem rico que pede para ele, e aí Jesus fala... Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Tu serás perfeito. E ele hesitou e ele não conseguiu. Não conseguiu. Aí tem várias lições que você tiraria daquela passagem, mas isso é uma delas, né? A dificuldade que você tem de largar aquilo que é da sua vida para ir em frente a alguma coisa. Pois é. Então, na verdade, aquele jovem rico que está ali no Evangelho, apesar dele seguir todos os mandamentos, e ali no texto diz que Jesus o amou e falou assim, você está próximo do reino dos céus, mas se você quer ser perfeito, se você quer atingir a felicidade perfeita, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, depois vem e segue. E esse homem, ele estava tão preso, amalgamado às posses dele, congelado e fossilizado no que possuía, que na verdade ele não possuía aquelas coisas, mas ele era possuído, ainda que parcialmente, porque era um homem virtuoso, a todas aquelas coisas. Então, na verdade, eu faço a escolha do inferior no lugar do superior. Eu trago até uma questão que não é só o material, né? Mas é até uma analogia a tudo que nos prende, né? Porque às vezes a pessoa pode não ter o apego material propriamente dito, mas ela tem um apego a sentimentos, como a gente estava falando ontem.
dos sentimentos, né? Das paixões. Que Sim. temos de outros vídeos Sim. seus e de Sim. outras reflexões. Até mesmo apego religioso. Ou seja, às vezes a religião, em vez de me aproximar da verdade e do divino, me afasta de Deus. Então, por exemplo, Saulo, que se tornou Paulo, o apóstolo, ele era profundamente apegado à religião dele. Ele era um homem zeloso dentro da religião judaica, que ele era uma espécie de sacerdote, porque ele era um fariseu, né? Ele está entrando em Damasco para perseguir o que ele considerava uma heresia, uma seita, que era a seita dos cristãos, né? Que ele considerava como uma traição à religião ancestral dele. Então Saulo é uma pessoa profundamente religiosa, que viveu todo aquele legalismo religioso, que tinha a identidade dele fundada na religião, portanto, um homem profundamente apegado à religião. Quando ele entra em Damasco, ele é envolvido por uma luz, ele entra num êxtase espiritual, e essa luz que o ilumina e o envolve fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde à luz: quem és tu, Senhor? Domine, Kyrios, que eu persigo. Ele percebe a superioridade, ele entende que essa luz é divina que está se manifestando para ele. E a voz responde para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali ele se converte em Paulo, no apóstolo Paulo, ele se torna cristão. E ele fala, anos depois, ele escreve em uma das suas muitas epístolas, que são tesouros espirituais e teológicos, ele diz: o que antes me era precioso se tornou como refúgio por amor de Cristo, que é o mais sublime dos meus tesouros. E ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, ele é uma dessas personalidades que passa por uma crise religiosa. Ele precisa, vamos dizer assim, renascer para aquilo que Jesus diz: um vinho novo, ele não pode ser contido em odres ou em vasos velhos, porque o vinho novo rompe esses odres velhos, né? E na verdade foi isso que acontece com a experiência de São Paulo. Ele vivia como um vaso velho, mas a doutrina de Cristo, a doutrina nova, irrompeu dentro dele e o transformou. Ele já era um indivíduo religioso, mas que ainda não tinha espiritualidade ou ainda não havia nascido para a espiritualidade. A partir desse momento crítico, ele realmente tem o despertar espiritual dele e ele entra em contato com a verdade de fato. Então isso a gente vê acontecer, né? Que na verdade nós somos aprisionados por apegos. E a religião também é uma forma de vício e de apego. E quando se torna uma forma de vício e apego, ela se torna o pior de todos os vícios, porque ela é moralmente equipada, diferente dos demais vícios que são condenáveis, né? O moralista religioso, que tem o vício do julgamento e da soberba, ele acaba, vamos dizer assim, se tornando um ser muito mais profano do que o pecador hedonista, né? Então, o que a gente pode concluir dessa nossa conversa de hoje é que, na verdade, a minha capacidade de me realizar ou de me tornar feliz está relacionada ao compromisso que eu tenho com as virtudes, que vão me tornar mais inteligente e vão me levar para os prazeres intelectuais, da inteligência, da compreensão mais profunda e me libertando dos prazeres sensuais, que são os mais imediatos. Essa é a viagem que todo homem deve fazer para se tornar uma borboleta, ou seja, para fazer a sua metamorfose de uma larva que vive ainda muito inconscientemente e de uma forma pesarosa, que se arrasta, e se tornar um ser que passa a voar e ver as coisas de uma perspectiva muito mais elevada, como a borboleta. Então essa metamorfose todos nós estamos sujeitos, mas ela só vai ocorrer na medida do nosso livre-arbítrio e do exercício da nossa vontade individual. Ok? Ok. Por hoje é só. Muito obrigada, foi bom. Vitor. Foi ótima essa conversa. Boa.